Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui para o canal Lições de Amor mais uma vez, nesse estudo em que vamos estudando as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos na obra Quando Voltar a Primavera e hoje, especialmente, nós vamos trabalhar no capítulo 16, Cingindo-se, lavou os pés. Já adianto que este capítulo é muito rico, rico demais, e esse vídeo precisará ser um pouco mais longo do que os outros, portanto eu peço humildemente a paciência, né, dos nossos companheiros de marcha, aproveitando para agradecer o acompanhamento, as mensagens carinhosas que recebemos, os comentários, tudo isso serve para nos encorajar nesse estudo, né? Saber que nós não estamos sozinhos. E eu quero mandar aqui um abraço a todos os que mandam perguntas, questionamentos sobre os estudos e que nos ajudam tanto. Muito obrigada, nossa gratidão a todos. Eu fico receosa de citar algum nome e falar alguns e esquecer de outros, portanto, sintam-se carinhosamente abraçados. Bom, como nós já temos dito, Amélia Rodrigues sempre faz as reflexões dela, e aí ela faz referências, quase sempre, né, no mais das vezes, ao texto dos evangelhos. Nesse caso não é diferente. Esse texto, quando Jesus porta-se qual um escravo, e a gente vai ver as razões disso, estão nos 4 evangelhos, Mateus capítulo 26, versículos 17 a 30, Marcos capítulo 14, versículos 12 a 31, Lucas capítulo 22, versículos 7 a 30, e João capítulo 13, versículos 1 a 35. Nós não vamos ler o texto todo, mas nós escolhemos, grifamos e escolhemos aqui alguns trechos de João, capítulo 13, versículos 1 a 35. A gente até poderia ler um trecho mais curto em um dos outros evangelhos, mas por que que nós escolhemos especialmente João para o estudo de hoje? Porque João consegue contemplar todo o histórico da cena. Ele aborda não apenas o que os outros abordam, que é com respeito ao preparativo para a ceia pascal, como ele inclui o lava-pés, fala da ceia, né, da Páscoa do Cordeiro de Deus, fala da advertência que ele faz a Judas, fala da saída de Judas e fala do mandamento que Jesus dá aos seus apóstolos. Então, tudo isso é tratado nesse trecho, além, é lógico, da menção da discussão do quem é maior, né? Bom, então na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu estou utilizando, João capítulo 13, versículos 1 a 35, João começa falando sobre o lava-pés. Particularmente, eu adoro o verbo poético de João, né? Bem similar, a gente que já estuda as obras de Amélia Rodrigues, bem similar a essa veia poética. Então, a Bíblia de Jerusalém chama esse trecho de a última ceia de Jesus com seus discípulos. E aí João começa falando do lava-pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João resume toda a história nesse trecho. Então, ele fala de que Jesus já tinha a presciência do que ia acontecer, lógico, sabia da sua missão como Cordeiro de Deus, né? Sabia que ele ia ser imolado na Páscoa, este era o símbolo. E aqui nessa história nós também temos a parábola do pão e vinho, né? Comei, este é o meu corpo, bebei, este é o meu sangue. Jesus, então, portanto, sabia do messianato e inicia, né, antes do banquete, antes da última ceia com os seus discípulos, ele inicia com o lava-pés. E aí a Bíblia de Jerusalém vai dizer, ele lembra
um exemplo de humildade e de serviço ao próximo, que era a própria representação da Páscoa. Então, a Páscoa, a ceia pascal, representava intimidade, porque ele comeu junto com os seus apóstolos. A Páscoa representava paixão, sofrimento, dor, porque ele era o cordeiro que seria servido na Páscoa, falando da cena da crucificação mais tarde, e eles repetem a cena ali dos pães ázimos, que a Amélia Rodrigues vai trazer, embebidos na bebida também amarga, para lembrar daqueles dias amargos, dias dolorosos, né? Tem uma palestra de Haroldo Dutra que eu gosto sempre de citar quando falo da Páscoa, que a Páscoa judaica, o cordeiro, ele ficava junto com a família, então as pessoas iam se afeiçoando ao cordeiro quando chegava o momento de imolá-lo. Isso também ocorreu com Jesus. Jesus encerra uma convivência, ceando pela última vez aqui com os seus discípulos, antes da sua morte. E aqui a gente tem, lógico, o significado da Páscoa que todos nós conhecemos, da tradução judaica, que significa a passagem. A Amélia Rodrigues também faz essa citação. Então, antes, né, do povo eleito de Israel atravessar o deserto, se livrar do jugo egípcio, né, passar pelo Mar Vermelho, passar deste mundo escravo do pecado para o Pai, para a terra prometida, em direção à terra prometida. Só que essa agora é a Páscoa do Cristo em substituição à Páscoa dos judeus. Então, por que que a Páscoa do Cristo é uma Páscoa diferente? Porque o enviado é o Cordeiro Divino, né? Que veio para mostrar a salvação. A salvação, a imortalidade da alma, a ressurreição, os propósitos da vivência do Evangelho e desse mundo novo que ia se descortinar. Então, antes da ceia pascal, vai dizer João, ele levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela, né? À altura da cintura. E aí a Bíblia de Jerusalém vai dizer que este era traje e função de lavar os pés, característicos do escravo, né? E aí a Bíblia de Jerusalém faz uma referência do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 41. E aí eu tive a curiosidade, né? Se vocês quiserem também dar uma olhadinha, consultar. Nesse capítulo 25, no primeiro livro de Samuel, fala-se sobre a morte de Samuel, história de Nabal e Abigail. Não confundir com Abigail de Paulo Estevão. Davi mandou pedir a Abigail que se casasse com ele. Os servos de Davi foram, pois, a Carmel para se encontrar com Abigail e lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar para seres sua mulher. Ela se levantou, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor, aceitando, portanto, o convite. Mas aqui a referência é justamente para lembrar que Jesus portou-se aqui como um escravo. Essa é a prova cabal lá no Antigo Testamento. Simão, mediante aquele ato de humildade do Senhor, lavar meus pés, não, Senhor, não posso permitir. Simão, o que faço? Não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. E aí Jesus, com a sua linguagem inteligente, ele faz alguns trocadilhos e essas mensagens enigmáticas de Jesus, aqui a gente está tendo uma compreensão ainda muito superficial. Jesus vira-se para Pedro, naquela discussão de lavar o pé ou lavar cabeça e mãos, né? E ele diz o seguinte: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Jesus fala de quem se banhou, quem se limpou,
quem se lavou, quem se purificou, né? O banho tem todas essas conotações, mas aqui quando Jesus fala que estáis puros, mas não todos, é lógico que ele não está falando de uma pureza artificial, de uma pureza do corpo, mas sim de uma pureza do espírito. Aqui ele já estava como se ele tivesse, né, fazendo um prólogo da anunciação, um dentre vós há de me trair, e é aquele que mete a mão no prato comigo. Este não estava com o coração puro. Todos os outros estavam entregues. Então ele aproveita o lava-pés literal para falar de uma lavagem, né, de uma pureza dos sentimentos. E aí ele continua: vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também devei lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. E assim Jesus instaura a humildade como pedra angular do seu messianato. Quem quiser ser o maior, que seja o menor dentre vós. E ele anuncia mais tarde a traição de Judas. Em verdade eu vos digo, um de vós me entregará. João vai dizer que ele reclina-se sobre o peito de Jesus. Quem é Senhor é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido, vai dizer João, o pão ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Não confundir com Simão Pedro, pelo amor de Deus. Depois do pão, entrou nele Satanás. E aí a Bíblia de Jerusalém vai dizer: Satã, príncipe deste mundo, que dirige o combate contra Cristo, né? E aí aqui é lógico que a gente está falando de uma influência espiritual. E Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Quando Judas sai, Jesus faz a despedida. Agora, o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Aqui, a glória está ligada com a partida, né? A separação momentânea dos discípulos, que mais tarde reencontrará como apóstolos. E, por fim, o ponto alto desse sermão, que é conhecido também como Sermão do Cenáculo: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, né? Bom, aqui a gente está diante de eu sempre falo isso, mas não tem como achar, um dos mais belos trechos do Evangelho de Jesus, né? Na verdade, a gente acha todos os trechos belos, mas realmente é um trecho que é muito importante, que é o ponto alto, né, da mensagem de Jesus. Então, indo agora para o que Amélia considera na sua portentosa obra, ela vai falar sobre o cenário, que o cenário da paixão era um cenário de nuvens borrascosas que anunciavam tempos sombrios, onde a odiosa agitação política e a perseguição gratuita da inveja armavam de ódio os príncipes da tragédia. Olha, eu acredito que esse texto de Amélia é muito atual. Nós vivemos atualmente esse cenário pandêmico e nós estamos passando pela transição. A cena é muito semelhante. Nós estamos imersos num caldo de cultura, submetidos a uma influência ininterrupta de nuvens de tristeza, melancolia, desespero, agonia, angústia, sentimentos controversos. E nós que conhecemos a mensagem de Jesus, precisamos permanecer vigilantes para não sermos alvo dessas influências perniciosas. Por quê? Porque nós somos imperfeitos.
nós voltamos à carne com os nossos conflitos existenciais. Então, nós não somos espíritos puros. Nós vemos passar todos os dias as provas difíceis. Nós estamos imersos na carne, vaidosos, orgulhosos, egoístas, irritadiços, né? Intransigentes, impacientes, intolerantes. Somos nós. E imagina povoados de espíritos atormentados. Para onde é que estão indo esses milhares desencarnados, muitos em agonia, por exemplo, pelo coronavírus, né? Se a gente sabe que o desapego é algo tão difícil, se a gente sabe que a imortalidade ainda é uma verdade, mesmo que para nós espíritas seja tão batida e tão clara, ainda é desconhecida por tantos, né, que vivem para o materialismo. Nós espíritas, não raro, não vivemos para a imortalidade. Imagina quem não tem este conhecimento. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vê a Amélia falar dos cimos borrascosos que já se acumulavam sombrios, isso foi lá na época de Jesus, nada é hoje. Essas sombras pesadas sobre nós que exigem de nós o nosso cuidado, o calar perante as ofensas, principalmente dentro de casa, onde nós temos os maiores desafios todos os dias. Então, Amélia vai narrar esse pano de fundo para dizer que o mestre encontrava-se em Jerusalém e as emoções desordenadas transitavam dos altiplanos às baixadas dos sentimentos. Não obstante, aquele público, e talvez nós também estivemos naquele tempo, não entre os cristãos, penso particularmente, porque senão hoje nós não estaríamos aqui, trabalhadores da última hora, já teríamos recapitulado há muito tempo. Então, mesmo todos estes espíritos convivendo, tendo influência direta, submetidos ao magnetismo de Jesus, foram alvo desses arroubos. E a gente estuda em O Livro dos Espíritos que não há arrastamento irresistível ao mal. São as nossas más inclinações que falam mais alto. Então, Amélia vai falar que César em Roma fora assassinado a soldo da insensatez e Jesus houvera sido crucificado após a traição de um amigo, sob inspiração do Sinédrio. E aí ela vai falar sobre o símbolo do Cordeiro Pascal, que nós já falamos aqui, que para a tradição judaica evocava as horas amargas da saída do Egito e as promessas da terra prometida por Moisés, mas aquela seria uma Páscoa excepcional, diferente de tudo que eles já tinham vivido, porque foi a última que Jesus realizou e que comeu junto com os seus discípulos. E aí Jesus, destacando Pedro e João, diz: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar. O mestre manda vos perguntar onde é o aposento em que há de se comer a Páscoa. Ele vai mostrar um cenáculo e lá é que será a Páscoa. E aí a Amélia vai falar que naquela época, né, era um costume muito próprio das mulheres, por conta da cultura, de pegarem água, mas um homem, levando um cântaro, destoaria das cenas, né? Despertaria a atenção e ocorreu tudo como Jesus dissera. E recebendo a honrosa solicitação, encheu-se de alegria, né, o anfitrião, como se repletasse de indizível e intraduzível felicidade. Ele tinha receio de se confessar cristão, mas de coração o era. E aí Amélia vai falar sobre o símbolo do pão,
do pão ázimo, né? O amargor das dores, aquele pão murcho, né? E aí ela vai dizer, tudo isso evocava as dores transatas, em que permaneciam vivas no orgulho nacional. As libações, né? A água diluída em vinho, como finalidade religiosa, eram feitas naquela época. Então, Jesus, que não vinha destruir a lei, submetia-se aos dispositivos legais e proféticos, a todos esses costumes, não porque fosse necessário, mas para que se cumprissem as escrituras. E aí, na cena do lava-pés, vai dizer Amélia, a suprema humildade em excelsa lição de amor seria a expressão final da renúncia de si mesmo. E aí tem um trecho que eu gostaria de ler, que a Amélia vai falar, que é esse trecho quando Simão Pedro é, tem, né, um colóquio com Jesus falando sobre a não necessidade de Jesus lavar os pés de Pedro. A inesquecível mensagem do ato singular e único do lava-pés ergue os companheiros ao clímax da ternura. E quando o rabi volve à mesa, ei-los, que já esquecidos da magnitude do feito, se põem a disputar a primazia de quem dentre eles é o mais amado, anelando por estar mais próximo, mais junto ao seu coração. Aí a gente vê o amor infantil, o amor imaturo. E aí a Amélia vai falar, né? Em geral, é assim que se passa. Os momentos mais importantes da nossa existência se perdem nesses segundos em que a gente se distrai e volta o nosso foco para coisas menos importantes. Então, Jesus coloca ali a humildade, testificando ele mesmo como exemplo máximo a ser seguido. Se eu que sou mestre, dito de outro modo, faço isso, é para mostrar a vocês o que devem fazer. E aí vem o questionamento da traição e Jesus diz, né? É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Aqui, Amélia traduzindo uma fala de Jesus. E aí ela vai dizer: a lenda e os hábitos ancestrais fizeram que, em Israel, se expressassem à mesa afeição ou desrespeito, consideração ou indiferença. Eu, particularmente, gosto muito desta passagem. Aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair, né? É algumas traduções que está nesse sermão do cenáculo. Por quê? Porque isso é muito importante para a nossa atualidade. Hoje, nós estamos vendo conflitos no seio das famílias. Aqueles com quem nós temos intimidade, é ali que surgem os nossos conflitos. A gente tem problemas para resolver com quem a gente convive diariamente. São esses que vão nos trair, são esses que vão se mostrarem ingratos, são esses que vão nos magoar, que vão nos ressentir, né? São dessas ações, são desses convívios que nós vamos extrair as lições mais poderosas para a nossa existência. Não é aquele que está distante, né? Não é aquele que está do outro lado do mundo, que está ocupando um alto posto no poder político da terra, não é dele que eu vou sentir o ódio mais ultrajante, né? Não é ele que vai apunhalar os meus mais nobres sentimentos. É com quem eu tenho um relacionamento conjugal, é com quem eu tenho um relacionamento filial, um relacionamento parental. São com esses que eu vou ter as dificuldades. É o amigo confidente, né? É este que muitas vezes vai ser utilizado pelo alto como o recurso para que nós possamos aprender. Aprender obediência, aprender resignação, aprender perdão, aprender humildade, aprender a saber que nós viemos para isso. Viemos também para sermos crucificados. Viemos também para sermos cordeiros, para sermos imolados.
se com Jesus, né, Deus escolhe o seu filho perfeito, né, o modelo de homem integral, como vai dizer Joana de Ângeles em uma de suas obras da série psicológica, envia-o para o sacrifício. Imagina a gente que já aprontou tantas, né? Falando assim de uma forma engraçada ou querendo ser engraçada. Então, Amélia vai dizer: são estes os momentos, essas são as cruzes. Né? A gente fica pedindo tanto testemunho, tá aí. E aí ela diz: os momentos máximos da vida não raram, passam despercebidos. Enquanto a gente está reclamando, passaram. E a gente não percebeu para agradecer a todas as coisas que a gente acha que são ruins e que, na verdade, são ações da misericórdia para a gente aprender o que a gente ainda não aprendeu. E aí a Amélia continua falando sobre esse discurso de Jesus na parábola do pão e vinho. Tomai, este é o meu corpo. Bebei, este é o meu sangue. O sangue da aliança que é derramado por muitos, falando dos mártires do cristianismo primitivo. Nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Né? O sangue da aliança fala da comunhão que ele tem com o Pai. E que muitas vezes o nosso sangue também será derramado de uma forma simbólica, não necessariamente que nós sejamos assassinados, mas de uma forma simbólica. O nosso sangue também será derramado. Às vezes a gente não usa isso como uma linguagem figurada. Eu dei o meu sangue por aquela empresa, dei o meu sangue por essa família, dei o sangue para criar esse filho, dei o sangue nesse relacionamento. Sacrificar-se. Né? E aí, para finalizar, a Amélia vai dizer: nunca deverão esquecer a fraternidade, a união, o entendimento. É certo que Judas não participara da união final, não ouvira as recomendações íntimas. A precipitação arrancara-o para o desespero, para a longa estrada de intérminas e futuras aflições. Mas na ampulheta dos tempos, a refeição pascal seria um traço de união entre as criaturas que se amassem à luz do Cristo. E ainda hoje, este deveria ser o símbolo para nós da ceia pascal. A contribuição de amor para amenizar as dores dos corações sofridos em memória de Jesus. E aí a Amélia Rodrigues vai dizer que provavelmente isso ocorreu entre os dias 5 e 6 de abril, ceia e crucificação. Mas, ela diz, pouco importa a data, né? O importante é a comunhão. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. E aí, dentro em pouco, o sacrifício. Entre os ciprestes do Getsemane, o sono dos discípulos invigilantes, o beijo da traição, o arremedo da defesa desnecessária, a prisão, os passos para o julgamento arbitrário, a morte, a glória da ressurreição. Jesus começou tudo isso com um gesto de entrega e triste humildade para renascer no sublime amanhecer. Talvez essa seja a imagem que resume este capítulo. Terá valido por tudo sofrer, porque Ele é o doador da vida. Renasceremos também, se soubermos nos sacrificar primeiro. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Jesus permitir.